Hoje nós chegamos num ponto crucial da vida de Jesus. Jesus vai se aproximando da morte. A morte de Jesus ocorreu exatamente numa época de Páscoa. O que é a Páscoa? Hoje nós vemos as pessoas envolvidas com ovos de chocolate, falando em coelhos da Páscoa. As crianças crescem com essa visão. Mas o que a Páscoa realmente representa? Na verdade, o povo de Israel, que ficou escravizado 400 anos no Egito, finalmente recebeu de Deus um libertador, Moisés, enviado pelo Senhor Deus para libertar o povo de Israel. Moisés tem a história da sua vida dividida em 3 períodos longos de 40 anos. Moisés viveu 120 anos. O mais incrível é que, nos 40 primeiros anos da vida de Moisés, ele achava que era alguém. Nos segundos 40 anos, ou dos 40 aos 80, Moisés descobriu que não era ninguém. E depois, no último período de 40 anos, dos 80 aos 120, Moisés descobriu o que ninguém pode fazer quando está na mão de Deus. Ou o que Deus pode fazer com um ninguém. Moisés libertou o povo pelo poder de Deus. Antes que o povo fosse libertado, depois de muitas tentativas, de pragas que caíram sobre o Egito, depois de muitas tentativas frustradas, porque a cada vez Faraó não deixava com que o povo saísse, finalmente chegou o dia. Foi a primeira Páscoa. Moisés mandou que cada família matasse um cordeirinho, que toda a família comesse, que comesse o cordeiro todo, e que o sangue fosse passado na porta, porque naquela noite o Senhor traria libertação. Mas por que Deus daria uma ordem assim a Moisés, pedindo que passassem sangue no umbral das portas? Por que sangue de cordeiro? Mais uma vez, Jesus está sendo representado ali. Jesus, finalmente, não é simplesmente mais um mestre. Jesus não pode ser comparado a Buda, a Maomé, a Gandhi. Jesus não teve o seu início aqui na terra. A vinda dele estava prevista. Jesus existe desde o princípio passado e existirá para sempre até o futuro, pela eternidade. O sangue representava que Jesus viria e morreria. A Páscoa era simplesmente a representação da salvação do ser humano através do derramamento do sangue do Filho de Deus. Então Jesus vem, nasce nesse mundo, cumpre o seu papel, faz o seu ministério. Se aproxima dos 33 anos e meio de idade. Jesus, acabando de cumprir o seu ministério, começa a ser levado como uma ovelha ao matadouro, como os profetas da Bíblia dizem. Chegou o momento. Jesus é apanhado sem nenhum tipo de acusação, sem nada importante de verdade, e é levado a julgamento. Vai diante de Pilatos. Quero convidar você para acompanhar a leitura bíblica de hoje. Ela está em Lucas, no capítulo 23, do verso 1 até o 7. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributos a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, remeteu Jesus a ele. Veja essa cena. Os sacerdotes fazem um julgamento religioso, um julgamento totalmente tendencioso. Eles queriam simplesmente acusar e condenar Jesus. Sem provas, o levam até Pilatos, porque eles precisavam que Pilatos o condenasse para que ele pudesse ser morto. Chegam diante de Pilatos. Aqueles homens não queriam entrar na sala de julgamento, porque
a lei dizia que se eles fizessem isso na época da Páscoa, eles estariam contaminados.